Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema super importante para a administração pública no Brasil: o regime de parcerias, que é regulado pela Lei 13.019. Essa lei que organiza como o governo e as organizações da sociedade civil podem trabalhar juntos. Vamos entender direitinho como essa engrenagem funciona. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é o terceiro setor. Depois, a gente mergulha de cabeça no regime de parcerias, conhece os instrumentos, o processo de seleção, os requisitos e, no final, faz um resumão com tudo o que é mais importante. Vamos lá? Bom, para começar, vamos dar um passo para trás. Antes de falar das parcerias em si, a gente precisa entender o campo onde esse jogo acontece, o famoso terceiro setor. É o alicerce de tudo que vamos conversar. Mas afinal, o que é o terceiro setor? Pensa assim, são grupos de pessoas, associações, fundações, as ONGs que a gente tanto ouve falar. São entidades privadas, ou seja, não são do governo. E o mais importante, elas não têm fins lucrativos. O objetivo delas não é gerar lucro, mas sim realizar atividades que interessam a toda a sociedade, muitas vezes em parceria com o poder público. Para ficar ainda mais claro, é legal pensar que a sociedade se divide em três grandes blocos. O primeiro setor é o Estado, o governo. O segundo setor é o mercado, ou seja, as empresas que buscam o lucro. E o terceiro setor é justamente esse espaço no meio, formado pelas organizações da sociedade civil, que não são nem governo nem mercado. Beleza, agora que a gente já sabe quem são os jogadores, vamos para as regras do jogo. A gente vai falar sobre o Regime Geral de Parcerias, que foi criado pela Lei 13.019, lá de 2014. Essa lei tem um apelido MROSC, que significa Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O grande lance dessa lei foi criar um padrão. Imagina que antes dela era uma certa bagunça. Cada lugar fazia de um jeito. Isso gerava uma baita insegurança jurídica. O MROSC veio para organizar a casa, trazendo regras mais claras e mais segurança para todo mundo, tanto para o gestor público quanto para as organizações. E o que a lei chama de parceria? É uma relação oficial, com contrato e tudo. Mas a palavra-chave aqui, pessoal, é cooperação mútua. Isso é fundamental porque muda a lógica. Não é o governo simplesmente contratando um serviço. É uma união de forças, onde os dois lados trabalham juntos para alcançar um objetivo que é bom para todo mundo. Mas atenção, essa é uma regra geral e toda regra geral tem suas exceções, né? A Lei 13.019 não vale para tudo. Parcerias com as organizações sociais, as OS, ou com as OCCIPs, por exemplo, têm leis próprias. O mesmo vale para o Sistema S. É super importante não confundir. Certo, mas como é que essas parcerias saem do papel e viram realidade? A lei criou 3 ferramentas para isso, 3 tipos de contrato, digamos assim. Vamos conhecer cada um deles agora. O primeiro deles é o termo de colaboração. Para guardar é fácil. A ideia parte do governo. É a administração pública que identifica uma necessidade, desenha uma política pública e chama uma organização para ajudar na execução, passando o dinheiro necessário para isso. Agora, o termo de fomento é o espelho do anterior. É o contrário. Aqui, a iniciativa vem da sociedade civil. É a ONG que tem um projeto bacana, uma ideia inovadora e bate na porta do governo buscando apoio financeiro para colocar em prática. O dinheiro também está presente aqui. E, por último, temos o acordo de cooperação. Esse aqui é o diferente do grupo. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro envolvido. Zero. A parceria é baseada em outros tipos de tropa, como conhecimento técnico, cessão de espaço, compartilhamento de pessoal e, como não tem grana em jogo, a proposta pode vir de qualquer um dos lados. Então, para a gente fechar essa parte e não esquecer mais, se tem dinheiro, ou é colaboração com iniciativa do governo, ou é fomento com iniciativa da ONG. Se não tem dinheiro, é cooperação. Simples, né? Essa tabelinha ajuda a visualizar e a fixar isso de vez. Ok, já entendemos os tipos de contrato, mas como o governo escolhe a ONG parceira? Não pode ser de qualquer jeito, de forma arbitrária. Tem que ser um processo justo e transparente. Vamos ver como isso funciona. A regra principal é o chamamento público. Pensa nele como uma espécie de licitação, mas para o setor social. O governo lança um edital com todas as regras e o que ele precisa, e as organizações interessadas apresentam seus projetos. Ganha a melhor proposta, aquela que for mais vantajosa para o interesse público, garantindo uma escolha justa. Mas como quase tudo no direito, existem exceções. O chamamento público pode ser dispensado, por exemplo, em casos de urgência, como uma calamidade pública. Não dá tempo de fazer todo o processo. E ele também pode ser inexigível. Isso acontece quando não tem como haver competição, talvez porque só uma organização do país sabe executar aquele projeto específico. E aí fica a pergunta, e o acordo de cooperação?
Precisa de chamamento? Bom, como a gente viu que nele não rola dinheiro, a regra é que não precisa. O objetivo do chamamento é garantir o bom uso do dinheiro público. Se não tem dinheiro na jogada, em geral, não tem por que ter esse processo competitivo. Vamos agora falar dos pré-requisitos. Para que essa parceria dê certo e seja legal, tanto a organização quanto a administração pública precisam atender a algumas exigências. Um desses requisitos é o tempo de estrada da organização. Para fechar uma parceria com o governo federal, por exemplo, a entidade precisa existir há pelo menos 3 anos. É uma forma de garantir que ela já tem uma certa experiência, uma estrutura. Para estados e municípios, essa exigência é um pouco menor, 2 e 1 ano, respectivamente. E claro, tudo isso é guiado por princípios. A gente já conhece o famoso LINPE do direito administrativo, certo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pois bem, essa lei ainda reforça outros, como economicidade, legitimidade e eficácia. Para ajudar a lembrar de todos, o mnemônico LIMP mais LL é uma mão na roda. Pronto, estamos chegando na reta final da nossa conversa. Vamos amarrar tudo o que a gente viu e pensar um pouquinho sobre a importância de tudo isso. Então, o que é essencial levar daqui? Primeiro, a Lei 13.019 botou ordem na casa, criando um marco geral para as parcerias. Segundo, a diferença crucial entre os 3 instrumentos: colaboração e fomento com dinheiro, cooperação sem. Terceiro, o chamamento público é a regra de ouro para a seleção. E, por fim, o grande objetivo: fortalecer a democracia e a eficiência na entrega de serviços para a população. E para a gente terminar, fica uma provocação para reflexão. De que forma essas parcerias, quando bem feitas, podem realmente transformar a realidade das políticas públicas no Brasil? Como essa colaboração pode chegar lá na ponta e melhorar a vida das pessoas? É uma questão fundamental. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.